Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa que teve o seu balanço publicado, agora o balanço de 31 de dezembro de 2022, e vamos atualizar as informações dessa empresa que já passou aqui pelo canal no ano passado, então estamos atualizando as informações. Estamos falando aqui da Intelbras, que é um dos maiores grupos empresariais lá de Santa Catarina. E a Intelbras até foi uma sugestão aqui dos nossos inscritos, no caso dela, o do Felipe Marchal. Ô Felipe, que bom ter você conosco. Seja sempre bem-vindo, um prazer poder lhe atender, Felipe. E é um prazer poder atender a todos vocês. E para tanto, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negrov, e mandar a sua sugestão. Aproveita, faça a sua inscrição, dá um like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Conhecimentos esses que, inclusive, já estão disponíveis na plataforma Hotmart, onde você vai poder aprender toda essa ferramenta da análise das demonstrações contábeis para poder entender o que é uma demonstração contábil, o que elas querem nos dizer e dar os primeiros passos na análise fundamentalista. E na sequência também temos o curso lá de Valuation, que daí avança um pouquinho mais para avaliação de empresas e avaliação de ações. E tudo isso você pode fazer com um custo muito baixo, com muita facilidade, de uma linguagem bem simplificada para você poder entender. No vídeo, aqui na descrição, nós temos o link de acesso à plataforma Hotmart e será um prazer ter vocês lá conosco também. Mas vamos falar então da Intelbras, aqui repassando um pouquinho da história, até para você entender o que é a Intelbras. Uma empresa que começa no ano de 1976, lá em São José, Santa Catarina, município de São José, Santa Catarina. E a Intelbras, ela era uma empresa, fazia parte de um grande grupo empresarial, que era o grupo Dionísio Freitas. E no grupo Dionísio Freitas nós tínhamos lá empresas ligadas ao setor de carvão, também cerâmica, hotelaria, enfim, era um grande grupo, é um grande grupo empresarial. E a Intelbras era a empresa menorzinha desse grupo todo. E o filho do Dionísio Freitas, o Jorge Freitas, foi trabalhar, dar os seus primeiros passos dentro da Intelbras. E aí, na sequência, quando o Dionísio Freitas começa a pensar numa sucessão, né, das suas empresas, aí chama o Jorge Freitas e fala, ó, filho, temos aqui as outras empresas bem maiores para você ir e tal, né? E ele não quis sair da Intelbras, quis permanecer na Intelbras, porém a Intelbras era uma empresa pequena. Aí o Dionísio Freitas pega o seu braço direito, Altair Silvestre, e manda até São José, manda até a Intelbras para fazer uma avaliação da Intelbras, ver se valia a pena, se não valia a pena, se valia a pena fechar a empresa. Só que chegando lá, se contagiou com o entusiasmo do Jorge Freitas em relação à empresa e acabou ficando na empresa e a partir daí os dois começaram a levantar a empresa. No começo, a Intelbras fabricava os PABX. PABX é aquele sistema de telecomunicação dentro das empresas e depois, na sequência do PABX, também foram para as centrais telefônicas, que você ia ver muito nas empresas, aquelas centrais telefônicas grandes e tal, e foi se especializando nessa área de telecom. Chegando na década de 90, toda essa área de telecom, até pelo avanço da tecnologia, começou a sofrer um impacto muito forte. E aí a empresa começou a ter uma série de dificuldades e teve que mudar todo o seu ramo de atuação. E aí começou a atender o varejo, fabricando os telefones, e daí na sequência os telefones sem fio para vender para o varejo, e do varejo daí vender para o consumidor final. E a partir daí a Intelbras começa a se levantar novamente. Só que na necessidade de continuar ampliando a sua linha de atuação, passaram já, a partir de 2003, a trabalhar também dentro do setor de segurança, com monitoramento através de câmeras, e aí passaram a investir nesse setor de segurança. Mas para você investir no setor de segurança, que era uma coisa muito complicada, precisava de técnico para instalar, aí eles começaram também uma política de treinamento para as pessoas e para os técnicos, para instalar tudo de uma forma muito rápida, muito simples e com custo baixo. E aí a empresa vai se especializando no setor de segurança eletrônica também. Além de telecom, agora também vai para a segurança eletrônica. E desse setor de segurança eletrônica, com o crescimento, aí eles compram uma fábrica em Minas Gerais. E depois, daí, futuramente, também montam uma outra fábrica em Manaus e vai ampliando cada vez mais a sua participação. Na sequência, avança também dentro dessa linha de produtos, com outros produtos voltados sempre para segurança e monitoramento eletrônico, mas também no telecom. E aí dentro desse setor passa a trabalhar com equipamentos voltados para portaria, controles de acesso para condomínios e para casas, depois daí para controle também de incêndio, prevenção de incêndio dentro de empresas, dentro de residências
enfim, vai ampliando ainda mais toda a sua linha de produtos. E por fim, aí passa também a produzir os no-breaks voltados para equipamentos eletrônicos, e aí na sequência, agora mais recentemente, passa também a produzir equipamentos para dentro da área de energia, dentro da área de energia solar. E com isso a Intelbras se transformou aí numa das maiores empresas lá de Santa Catarina, e que para que possamos entender o que é a Intelbras através dos seus números, eu trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e também o balanço de 2022. E através dos números vamos entender o que é a Intelbras S.A. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Intelbras S.A. e para tanto trouxe para vocês aqui uma base histórica envolvendo os 4 últimos exercícios da companhia, onde nós vamos poder ver através do desenrolar, né, dos acontecimentos, como que vem sendo o desempenho da companhia ao longo de todo esse período. Começando lá pelo ano de 2019, a Intelbras era uma empresa de 1.601 bilhões de reais, era todo o seu patrimônio. Tudo aquilo que tinha dentro da empresa totalizava 1.601 bilhões de reais. Desse valor, a empresa registra aqui no imobilizado 230 milhões de reais. O que são esses 230 milhões de imobilizado? Aqui estão as fábricas, aqui estão as máquinas, os equipamentos, enfim, toda a estrutura de funcionamento da empresa. E nessa parte de cima, no ativo circulante, nós temos o capital de giro, os valores que a empresa usa para fazer a movimentação de todo esse seu patrimônio. No ano de 2019, esse capital de giro, que é o ativo circulante, fechou em 1.224 bilhões de reais, com uma representatividade de 76,5% em relação a todo ativo. Quer dizer, de tudo aquilo que ela tem, 76,5% é capital de giro. Fecha 2019 com um caixa de 402 milhões de reais, contas a receber de 363 milhões e os estoques da companhia registravam lá em 2019 434 milhões de reais. Já para o ano de 2020, a empresa ela dá um salto, ela vai aqui para 2.442 milhões de reais. Repare que durante esse ano aqui teve pouco acréscimo aqui de estrutura de funcionamento dentro do seu imobilizado. O acréscimo maior ocorreu no capital de giro, que foi para 2.043 milhões, o que era equivalente a 83,7% de todo o seu ativo. Aumentou a sua posição de caixa para 754 milhões, aumentou também o contas a receber para 531 milhões e os estoques também aumentaram indo para 595 milhões de reais. Já para o ano de 2021, quando da realização do IPO, a empresa agora pula para um outro patamar, 3.555 milhões de reais. E aí a gente já começa a observar aqui um aumento nas imobilizações que pulam para 380, bem como um intangível, através de aquisições que a empresa veio fazendo, totalizando agora 172 milhões de reais. E o capital de giro dispara para 2.955 milhões com 83,1%. Aumenta ainda mais a posição de caixa para 945 milhões, aumenta também o contas a receber para 634 milhões, e os estoques da empresa, então, dispararam. Foram para 1.295 milhões, todo o estoque da Intelbras no ano de 2021. Chegando em 2022, mais um salto da companhia, 4.987 milhões. Também agora seguindo aqui os acréscimos, tanto no imobilizado quanto no intangível, 522 milhões e 514 milhões, respectivamente. E o capital de giro também disparou lá para 3.821. Apesar do aumento nominal, o peso, a representatividade do capital de giro ficou um pouquinho menor, 76,6%, porém um valor bastante significativo. O caixa equivalente, então, vai para 1,5 bilhão. Olha só, no dia 31 de dezembro, a Intelbras tinha em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 1,5 bilhão, que se comparado lá a 2019, quando tinha 402 milhões, então vejo como aumenta a posição de caixa na empresa ao longo desses 4 anos. Também aqui o contas a receber vai para 809 milhões e os estoques 1 bilhão e 300 de estoque é a posição da Intelbras. Então a Intelbras aqui vem num crescimento acelerado, tanto no tamanho da empresa, no volume de dinheiro em caixa e principalmente nos seus estoques. Então um crescimento bastante significativo. Já olhando a parte do endividamento da Intelbras, que é visto aqui no passivo, onde ele é separado em passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo e o total do endividamento.
O total do endividamento da Intelbras, 876 milhões, 54,7% é o peso da dívida em relação a todo ativo que a empresa possui. Já para o ano de 2020, aí o endividamento ele vai para 1 bilhão 465 milhões de reais e sobe para 60%. Então, nesse ano aqui, a empresa aumenta o seu endividamento justamente para sustentar esse crescimento que a gente havia visto aqui entre 2019 e 2020. Já para 2021, aí nós temos a figura do IPO, que aí você vai observar aqui ó, no patrimônio líquido, que ele vai de 976 milhões para 1 bilhão 919 milhões de reais. E o endividamento ele vai para 1 bilhão 636, apesar também desse crescimento nominal, o peso da dívida agora em relação a todo o patrimônio é de apenas 46%. Chegando em 2022, a dívida agora vai para 2 bilhões 739 milhões e atinge o teto, né, de 54,9%, que se comparado, né, ao histórico aqui da empresa, ele vem lá com 54,7 lá em 2019, sobe para 60, cai para 46 e volta para 54. Então hoje o tamanho da dívida da empresa é o mesmo que tinha lá no ano de 2019. E esse aumento do endividamento nominal aqui é que serviu também para esse acréscimo aqui da empresa, ó, onde ele pula de 3.500 para 4.900 no total do seu patrimônio. Olhando agora os resultados produzidos pela Intelbras, vamos acompanhar aqui o faturamento dela, o que vem acontecendo com o faturamento da Intelbras ao longo desse período. 1 bilhão 697 era o faturamento em 2019, 2 bilhões e 100 em 2020, 3 bilhões em 2021, 4 bilhões e 200 em 2022. Então reparem que o faturamento da empresa vem aqui também numa crescente bem acelerada, mesmo com a economia brasileira aí praticamente andando de lado, mas o faturamento da empresa vem crescendo bem num nível bem maior do que o crescimento da economia brasileira. Mas mais importante do que faturamento é essa linha de baixo, lucro líquido. A empresa dá lucro. No ano de 2019, ela teve um lucro de 189 milhões. Em 2020, 327 milhões. Em 2021, 363 milhões. Em 2022, 479 milhões de reais. Então, vejo também que o lucro da empresa ele vem crescendo a cada ano. E o que destacamos aqui, que daqui a pouco vamos ver também nos gráficos lá, é esse percentual aqui, esse 11,2. O que é esse 11,2? Margem líquida. É quanto sobra de tudo aquilo que ela vende. Era 11, sobe para 15, 11, 11. Então vejo que a empresa mantém toda uma regularidade na sua margem. Ela vem preservando a sua margem, mesmo com o crescimento do faturamento. Já que estamos falando também de margem, vamos falar aqui dos demais indicadores. Vamos começar aqui falando sobre a situação financeira. E a situação financeira, ela é medida pela liquidez geral, que vai nos dizer se a empresa tem capacidade de pagamento de suas dívidas no curto, médio e longo prazo, e depois da liquidez corrente, que trata só do curto prazo. Começando pelo primeiro gráfico ali, a liquidez geral, ele sai com 1,46, vai para 1,43, sobe para 1,83 e volta para 1,44. Então, para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela tem R$1,44. Paga e sobra. Tranquila a situação financeira da empresa e mostrando também uma regularidade, apesar desse aumento lá no ano de 2021, mas ela vem mantendo uma regularidade. A liquidez corrente, que é o gráfico ao lado, vai medir a capacidade de pagamento apenas no curto prazo, no dia a dia. No dia a dia, a Intelbras tem recursos para pagar suas dívidas? Ele sai com um índice de 1,96, cai um pouquinho ali para 1,89, sobe para 2,33, volta ali para 2,19. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a empresa dispõe de R$2,19. Paga, sobra bastante. Uma empresa que não tem problemas financeiros, uma empresa que trabalha com muita folga financeira. Já o endividamento, nesse outro quadro, vai nos mostrar qual é o tamanho da dívida e o comportamento da dívida da Intelbras. Essa dívida ela sai lá com 54,7% em 2019, sobe para 60% em 2020, cai para 46% em 2021 e sobe agora para 54%, praticamente 55% no ano de 2022. De tudo que a empresa tem, ela deve 54,9%. Já a margem líquida, que a gente mostrou há pouco ali na DRE, então ela sai ali com 11,1%, perdão, sobe para 15,4%, recua para 11,8% e agora 11,3%, de tudo que a empresa vende.
pagando custo, despesa operacional, financeiro, impostos, sobra líquido e limpo para a empresa, 11,3%, mantendo justamente aquela regularidade que a gente falou há pouco. Já a rentabilidade do ativo é o ganho que a empresa tem em relação a todo investimento feito dentro da atividade. E esse índice ele sai com 11,8%, sobe ali para 13,4%, recua para 10,2% e agora 9,6%. Em relação a todo investimento feito, a empresa gera um ganho de 9,6%. Já o terceiro gráfico que nós temos logo à direita ali, trata mais do resultado dos acionistas, a rentabilidade do patrimônio líquido. Quanto que os acionistas ganharam por ter, né, as ações da Intelbras nesses respectivos anos. Lá em 2019 tiveram um ganho de 26%, 26,1%, 33,6% em 2020, 18,9% em 2021 e 21,3%. Ao ter as ações da Intelbras, os acionistas tiveram um ganho de 21,3%. Falando em acionistas, nesse outro quadro aqui trago os demais indicadores relacionados às ações da Intelbras. Quanto que vale uma ação da Intelbras? R$ 6,86. R$ 6,86 é o valor que vale cada ação com base no patrimônio da empresa. Porém, para você comprar uma ação que vale R$ 6,86, você vai pagar R$ 29,09, cotação essa do último dia 28 de fevereiro. Então veja que o valor da ação da Intelbras está bem superior ao que ela efetivamente vale, o que nos dá um PVP de 4,24. Isso quer dizer o quê? Que as ações da Intelbras estão com ágio de 324%. Lucro por ação com base nos últimos 12 meses, R$ 1,47, o que dá uma rentabilidade da ação de 5,05%. Por que essa rentabilidade é bem menor do que a do PL? Porque essa aqui ela é medida com base no valor de mercado da ação. Então, se você comprar uma ação da Intelbras hoje a R$ 29,09 e tiver mantendo, né, os ganhos de R$ 1,47 por ação, vai gerar uma rentabilidade para o acionista de 5%. Dividendos por ação no último exercício, a Intelbras distribuiu a título de dividendos 55 centavos por ação. Relação preço/lucro, 19,79. Isso quer dizer que, ao comprar as ações da Intelbras, os acionistas vão levar praticamente 20 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela companhia. Free float, 24,94. Isso quer dizer o quê? 24,94% das ações da Intelbras estão sendo negociadas livremente na bolsa. E o tag along da Intelbras, ele fecha ali com 100%, né? Quer dizer o quê? Que se a Intelbras fosse vendida, o valor a ser pago para os acionistas minoritários seria o mesmo valor dos acionistas majoritários. Então, mantendo ali uma equiparação entre o minoritário e o majoritário. Aproveito e trago para vocês aqui nesse gráfico aqui também o comportamento do valor das ações, que está mencionado ali como 5 anos, mas na verdade é desde 2021 até 2023. Quando foi feito o IPO lá em fevereiro de 2021, as ações da Intelbras eram negociadas a R$ 20. E aí, na sequência daí, ela já experimenta ali um crescimento ainda no ano de 2021, chegando a R$ 29. Aí depois ainda sobe mais um pouco, ela tem ali um pico batendo em R$ 33, isso lá em setembro de 2021, depois ela tem um recuo, volta ali para a faixa dos R$ 24, tem mais um salto, volta lá para os 33, cai novamente ali bem, quando vai chegando no final do gráfico ali, ela também tem uma queda chegando a R$ 24, sobe novamente, vai para R$ 35, isso agora em novembro de 2022, e aí ela vem sofrendo ali algumas oscilações, culminando agora com a sua cotação nesse último dia 28 de fevereiro, quando da gravação desse vídeo, com o valor de R$ 29,09. Então, por esse gráfico aqui, você vê quando que as ações da Intelbras tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Intelbras S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, a Intelbras S.A. lá de Santa Catarina. Falar em Santa Catarina, meu grande abraço para todo mundo aí em Santa Catarina, todo mundo aí que acompanha o canal, que participa ativamente aqui do canal. E lá de Santa Catarina também não posso deixar de mandar um grande abraço
lá para o Ramiro e também para o seu irmão Diego, da Infoceta Informática, uma das empresas especializadas em manutenção de equipamentos de informática, onde você não precisa levar seu equipamento de informática até uma manutenção. Você pode fazer de forma remota. Entrando em contato com a Infoceta, vai ser feito todo o diagnóstico da sua máquina para deixar sua máquina redondinha, deixar sua máquina rapidinha aí para facilitar ainda mais o seu trabalho. Entre em contato lá com a Infoceta Informática, que fica em Chapecó, Santa Catarina. Então, meu grande abraço a todos. Então tá aí mais uma empresa analisada, mais uma empresa que é geradora de empregos, é geradora de renda, é geradora de desenvolvimento, que é o que nós mais precisamos hoje aqui no Brasil, de empresas que venham justamente gerar todo esse desenvolvimento para gerar oportunidades. E você, quando compra ações de uma empresa, está investindo justamente dentro desse setor produtivo, está investindo dentro das empresas. E com o crescimento das empresas, naturalmente que você, como investidor e investidora, também vão se beneficiar desse crescimento todo das empresas. Mas, sempre na hora de investir, nós temos que conhecer que empresa é essa, da onde ela vem, para onde ela vai, quem está por trás dessa empresa e principalmente como que está a sua situação financeira, seu endividamento e naturalmente sua lucratividade, sua rentabilidade. Para quê? Para reduzir riscos na hora de fazer investimentos e ampliar as possibilidades de retorno. E com isso, lá na frente, poder ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.